Mais banheiro. 1, 2, mais um lavabo, 3. 3, né? Se mandarem no grupo, se mandarem tem um painel ainda no segundo andar acontecendo. Tem 2 painéis, 3 painéis, porque um do quarto, um da sala. Aqui, ó, 3 quartos. É um armário mais completo. Estão me escutando? Não? Agora estou. Sim. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Dá só mais um pouquinho para a gente começar. As crianças, todo mundo dormindo? Dorme às 9. Efetivamente. Cada de 40% restante, 13 Não, tem uns que estão fechados. A pessoa fechou, né? Não deve dar ainda um pouco mais. É muito perto, não faz. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito mais estar aqui com vocês. A última live da mentoria. Tem gente dentro do carro ainda, né, Lu? Vamos começar, gente? Posso começar? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou agradecer de novo. Eu não canso de agradecer a vocês, porque essa mentoria foi de muito aprendizado para mim. Saber até da dificuldade de vocês, do que vocês têm de dificuldade, de como é difícil, né? Não é simples. Às vezes são ferramentas, são princípios que a gente acha lindo, mas é tão difícil na prática, né? Cada uma consegue de uma forma. E é um tentar diário, assim. O que eu mais tenho para falar para vocês é que vocês estão tentando fazer diferente. Vocês estão mudando paradigmas, né? São pessoas que estão tentando mudar o mundo. Junto comigo. Porque eu tenho certeza que esse jeito de educar é o jeito que vai mudar o mundo. Porque a gente trata os nossos filhos com respeito, com amor, com empatia, como eles merecem ser tratados. Eu sei que a dificuldade maior, gente, quando a gente faz uma mentoria assim, é a prática. Eu recebi muitas perguntas sobre a prática. O que eu vou fazer na prática? Porque a mentoria acaba falando, é lindo ouvir, mas às vezes na prática a gente não consegue e a gente se sente frustrado. E o que eu menos quero é que vocês se sintam pressionadas a fazer exatamente como está ali. Porque é muito difícil mesmo. Para cada um tem um tempo, cada um consegue aos poucos, né? A gente vai conseguindo aos poucos. Só que se a gente já tem aquilo dentro da gente, a minha intenção com a mentoria foi muito isso, colocar dentro de vocês a oportunidade de conhecer uma forma de educar que não puna os nossos filhos. Vocês sabem que a gente tem um estudo que foi feito no Canadá entre mais ou menos 1992 a 2012. Esse estudo foi publicado num jornal de medicina canadense. E ele fala que 90% dos pais batem nos filhos com a intenção de educar. Então, isso foi até 2012, então há 7 anos atrás.
e que 70% dos pediatras apoiam. Mas todos os pais batem por não conhecer outra forma de educar. Então, a minha proposta é sempre essa, assim, não tem como eu julgar ninguém. Eu já bati nos meus filhos. E isso me causa imensa dor. E eu queria muito que vocês não passassem pela dor que eu passei. Então, a minha intenção era de mostrar para vocês uma outra forma de educar sem punição. Então, a minha intenção é que todos os filhos de vocês sorriam como os meus filhos. Né, filhinha? Porque é muito lindo quando eles falam de peito cheio, né, de coração cheio, né? Minha mãe não me põe de castigo, minha mãe não me bate. Mas eu preciso ensinar para vocês uma forma de corrigir que não seja com a punição. Porque isso está arraigado em nós. E nenhum pai acorda de manhã, nenhuma mãe acorda de manhã querendo bater no filho. Bate por falta de opção. Às vezes, por querer filhos bons para o mundo, fazem uma coisa que às vezes eles não param para pensar, né? É mais do que claro, todos os estudos que eu leio mostram que a punição não ensina nada para a criança. A punição ensina ressentimento, vingança, apatia, rebeldia, mas não ensina aquele fim que a gente quer. A gente quer que a criança obedeça, ou que a criança se comporte bem. E a punição não ensina isso. Isso está muito claro. E por que as pessoas ainda usam de punição? Né? E a conclusão é, as pessoas usam de punição porque não conhecem outra forma de educar. E aí, no desespero, acabam fazendo isso. Né? Eu acabei, depois que eu entrei para a disciplina positiva, virando uma ativista contra a violência infantil, porque realmente, para mim, hoje, eu não consigo aceitar isso bem, mas eu não julgo a mãe que faz, porque eu já fiz, eu já passei por essa dor, né? Só que a gente tem que pôr na cabeça assim, sempre, eu usava muito a frase, dói mais em mim do que em você, é mentira. A agressão dói mais em quem é agredido, nunca dói mais no agressor, nunca. O meu propósito dessa live é tentar acabar com as dúvidas de vocês. Eu vi muito que assim, eu recebi 80 perguntas, 80. Então a gente vai tentar mandar um conteúdo com todas as respostas, porque eu acho que hoje não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas eu queria tentar pelo menos assim, falar de alguma forma prática. Eu planejei de falar com vocês, porque uma dor que eu vejo que vocês têm muito é essa coisa da obediência, né? Tipo assim, como eu vou fazer para o meu filho me obedecer? Se eu não usar de punição, o que eu vou fazer? Se ele não cumprir o acordo, o que eu vou fazer? Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre o que a gente faz quando um adulto não se comporta. O que a gente faz quando um adulto faz a coisa errada? A gente não espera esse adulto sofrer a consequência natural do erro dele? O adulto não sofre a consequência natural do erro? Por que a criança precisa apanhar? E quando a gente bate ou coloca de castigo, a gente muda o foco da criança. Em vez de ele aprender com a consequência, ele vai se revoltar com o agressor. E ele vai, às vezes, se comportar ou obedecer por medo. Então, uma coisa que eu falo para vocês, a criança que comporta bem, porque o pai bate ou coloca de castigo, ela não comporta porque ela está aprendendo alguma coisa. A gente não aprende nada pelo medo. O medo é o medo. Então, a criança não vai repetir aquele comportamento porque ela está com medo, tá? E a criança que está na disciplina positiva, ela não repete o comportamento com o tempo,
efeito a médio e longo prazo, algumas crianças a curto, porque ela aprendeu que aquilo tem uma consequência natural e ela não quer sofrer aquela consequência. Vou dar um exemplo para vocês de como funciona no cérebro da criança essa coisa da consequência, do castigo e da recompensa. Você tem uma criança que nunca está fazendo para casa. Nunca faz para casa. Chega do trabalho cansada, a criança não fez o para casa, e é aquela luta. Quando você fala assim, você não fez o para casa, você vai ser um Zé Ninguém. A gente fala isso, né? Você vai ser um Zé Ninguém. O que vai ser da sua vida? Você não vai aprender nada. Você vai ficar burro. Essa criança só sofreu humilhação. Ela, hora nenhuma, vai pensar, da próxima vez eu vou fazer o para casa para não ser humilhado. Não, e ela vai ficar com medo. E ela vai se retrair. E às vezes vai piorar o comportamento. Porque a criança que se sente mal, ela se comporta mal. A criança que, é aquela frase da Jane Nelson, né? Onde a gente tirou a ideia absurda de que para fazer uma criança se comportar bem, a gente precisa antes fazer ela se sentir mal. Quando você fala sobre recompensa, filha, se você fizer o para casa, eu chego em casa e te dou uma bala, te dou um doce, ou te dou adesivo, essa criança só ela cada vez vai querer uma recompensa maior. Quem já usou quadro de recompensa sabe bem disso. Porque eu usei quadro de recompensa das carinhas felizes na minha casa, aí funciona bem uma semana, e na outra semana a recompensa tem que aumentar, porque senão para eles não serve. Aí uma bela hora você já está fazendo, a recompensa é um brinquedo caro. Então a criança só vai fazer aquilo que você pede se tiver uma recompensa. Ela só se comporta se tiver recompensa. A criança que sofre a consequência natural é aquela criança que não leva para casa e a professora pergunta, por que você não fez o para casa? Isso é consequência natural. Por que a gente não deixa os nossos filhos terem esse tipo de dor, esse tipo de frustração? A maioria das vezes, a gente não deixa a criança ir sem fazer o para casa. Ela fez hora para fazer, não quis fazer, está sendo sempre um transtorno. Filho, a mamãe gostaria que você fizesse, eu estou aqui para te ajudar, mas você não quer fazer? Tudo bem. A maioria das crianças, quando a gente fala isso, já quer fazer o para casa. Mas tem criança que vai para a escola sem fazer. Aí a professora vai falar. E a consequência natural é essa. Ele vai ser repreendido na escola, a professora vai falar, tem que fazer o para casa. Então ele vai passar, às vezes, uma vergonha na escola por não ter feito. E a consequência lógica, que é a outra forma de educar, a consequência lógica é, por exemplo, tirar 0 na prova. Então é aquele extremo da consequência. Não fiz o para casa, não fiz nunca para casa, vou tirar sempre nota ruim. Então, por que a gente sabe que com os adultos o erro está ligado à consequência? E na criança sempre o erro, a punição. E a gente normalmente coloca uma punição que não tem nada a ver com erro. Então, tipo assim, rabiscou o sofá da sala. A consequência é que ele vai ajudar a lavar o sofá da sala. Ele vai ajudar a limpar. Isso é erro-consequência. Ele rabiscou o sofá da sala, a consequência é ficar um mês sem brincar com o brinquedo lá que ele tem. O que a criança aprendeu com isso? Então, ela errou rabiscando o sofá da sala. E a punição foi perder o brinquedo durante um mês. Não aprendeu nada. Ele não aprendeu que não deve rabiscar o sofá da sala. Né? Então, assim, a gente tem que... são coisas que a gente vai mudando com o tempo, esses paradigmas. Eu falo que a mentoria foi muito assim, muito para abrir um caminho para vocês, plantar mesmo essa semente de amor, né? E eu recebo tantas mensagens carinhosas, tantas mensagens lindas, tantas mensagens de vocês, que eu sei que foi uma luz na vida de vocês. Eu queria poder muito mais. Ontem foi uma loucura, porque aquele monte de pergunta e eu queria responder mais. Porque é lógico que quando a gente faz um trabalho, como eu fiz a mentoria, eu queria que todo mundo saísse de lá já sabendo tudo. Mas não é assim que acontece. As coisas vão vindo aos poucos, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai estudando, a gente vai tomando habilidade, né? É como se fosse aprender a andar de bicicleta. No início você fica naquela coisa de ter consciência do que você está fazendo,
para poder conseguir andar de bicicleta, para poder aplicar a disciplina positiva. Você tem aquela coisa de paradigma, de piloto automático do autoritarismo ou da permissividade, e aí precisa aprender a disciplina positiva. Depois, o próximo passo é você ter consciência que você não vai fazer mais o autoritarismo, mas que você tem que ficar planejando. E assim, doutora Ju, o que eu faço nessa hora? Doutora Ju, o que eu faço nessa hora? Porque realmente, às vezes, não fica muito claro na cabeça da gente o que a gente tem que fazer. E eu falo, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Todas as vezes que vier um desafio com seu filho, se você não sabe o que fazer, não faça nada. E não é feio isso. Pode ir lá para o seu quarto, tentar achar isso lá no caderninho da mentoria, mas é preferível não fazer nada do que ficar fazendo, às vezes, a coisa que a gente sabe que não funciona, né? Então é isso, assim, eu queria muito também clarear na cabeça de vocês essa coisa de a gente fez acordo, ele não cumpriu. A gente tem que pensar em consequência natural. A minha pergunta sempre que eu tenho vontade de devolver para vocês é, ele não cumpriu o acordo, o que você faria antes de conhecer a disciplina positiva? Né? Você ou usaria de castigo, ou usaria de palmada, ou não faria nada. Né? E os acordos estão lá para a criança criar autodisciplina. Então, ela tem que ver, os acordos são feitos na minha família, a minha família toda colabora e eu preciso colaborar. A gente não tem que ficar sonhando com uma criança obediente, a gente tem que sonhar em ter filhos que colaboram. E isso também é muito importante, porque a gente fica querendo um padrão de criança que está sempre quietinha, sempre obedecendo, e isso não é o que a gente precisa, né? A gente não precisa de filhos obedientes, a gente precisa de filhos que colaboram, que têm autodisciplina, que são respeitosos, né? Então, a mentoria me ensinou muito, gente, porque, humildemente falando, a gente fica achando que sabe muito, mas a gente não sabe nada. Porque eu não sei a dor que vocês vivem aí dentro da sua casa. Eu não consigo te carregar no colo como eu gostaria. Então eu faço até onde eu posso, mostrando o que aconteceu comigo, a minha transformação, a transformação que aconteceu na minha casa, na minha família, no meu lar, que é o que eu desejo para todas vocês, assim, para todo mundo. Que vocês sejam luz no caminho do filho de vocês. Que vocês sejam luz para o filho de vocês. Que vocês construam relações sólidas, profundas, baseadas principalmente na confiança. Que o filho de vocês nunca tenha medo de vocês. Porque eu já tive a experiência de um filho olhar para mim com medo. E não é bom. Porque quando um filho te olha com medo, você se sente um fracasso. É o fracasso de uma mãe. Porque é a figura que ele mais tem que se apoiar, que ele mais tem que confiar, que ele mais tem que ter como referência, ele fica com medo. Outra coisa que a gente sabe que os estudos mostram é que a punição e as palmadas estão relacionadas com crianças que depois têm mais problemas psicológicos. São crianças que crescem, viram adultos. Então, a gente não quer criar filhos para sobreviver. A gente quer criar filhos que sejam competentes do ponto de vista emocional, que saibam passar por cima de um problema, que saibam passar por cima dos desafios que a vida traz. Então, que tenha resiliência, que tenha autodisciplina, respeito, capacidade de resolver um problema, autonomia. E a gente sabe que a disciplina positiva faz isso, né? Então, todos os estudos que a gente tem mostram que a disciplina positiva é o caminho para educar, né?
A gente teve, eu acho que eu coloquei lá na mentoria que a Academia Americana de Pediatria publicou isso, que hoje eles também recomendam a disciplina positiva. Então, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Eu falei com vocês, desde 1920 existe esse pensamento de que as crianças precisam ser respeitadas e que a gente ensina respeito para as crianças respeitando-as. Elas só aprendem a respeitar o outro se a gente respeita elas também, né? Se a gente encara as crianças como seres humanos. E é o que eu costumo falar, assim, a gente aprende muito com eles. Eles não vieram nesse mundo para nos desafiar. Eles vieram nesse mundo para nos chacoalhar, para nos revirar do avesso. Porque a criança, ela nasce essencialmente boa. A criança nasce boa. Ela nasce empática. Ela nasce com o coração bom. E ninguém consegue me provar o contrário. Ninguém consegue, nenhum estudo. E todos os estudos mostram que a criança nasce essencialmente boa. E ela vai perdendo isso de acordo com o ambiente que ela vive. E o ambiente que ela vive somos nós. Nós somos o ambiente das nossas crianças. Então a gente precisa mantê-las boas. A gente precisa alimentar esse lado bom das nossas crianças, dos nossos filhos. Tem algumas dúvidas que apareceram mais, que é da coisa prática. Eu não sei, a gente tem mães aqui de todas as idades. Vocês estão fazendo pergunta? Estão, né? Eu que não estou olhando. Mas, assim, eu vou tentar responder algumas, tá, gente? Eu vou tentar, das perguntas que eu recebi, já estou falando demais, mas as perguntas que eu recebi teve muita coisa de exemplo prático. Eu vou tentar dar exemplo prático de alguns desafios que aparecem mais. Eu sei que às vezes eu vou estar privilegiando mães de pequenos e às vezes não privilegiando mães de adolescentes, mas eu quero depois poder responder todas as dúvidas para todo mundo, tá? Então, todas as perguntas que foram feitas e as que vocês enviarem aqui, eu vou responder e mandar material com todas as respostas, tá? Tipo aquele dia que eu fiz de pergunta e fui respondendo. Na birra. A birra, existe a possibilidade da birra em várias situações, né? Existe a possibilidade da birra dentro de casa e da birra na rua, né? Eu falo assim, a gente tem algumas estratégias para a birra que funcionam, mas que precisa de autocontrole. Tudo tem que começar da gente. Se a gente achar que a criança está fazendo uma birra para chamar a nossa atenção, já vai dar errado. Então, a gente precisa entender, para a gente conseguir criar um filho bem, a gente precisa entender as etapas do desenvolvimento das crianças. Então, as crianças fazem birra entre 2, 3, às vezes até 2, 4 anos. Tem algumas crianças que com 1 ano e pouco já começam a fazer algumas birras, que não é um nome muito bacana esse birra, mas eu vou usar porque aí é o que vocês conhecem. Quando a criança está tendo uma explosão emocional, eu não chamo de birra, eu chamo explosão emocional, então aquela criança não consegue verbalizar o que ela está sentindo. E a criança confunde muitos sentimentos. Então, assim, se ela está com fome, se ela está cansada, se ela está com raiva, se ela está frustrada, ela demonstra da mesma forma. Ela é muito corporal. A criança com 2, 3 anos, quando ela não sabe verbalizar, ela é muito corporal. Por que as crianças que não falam fazem mais birra do que as crianças que adquirem essa capacidade mais rápido? É justamente por isso, porque ele não consegue falar, mãe, eu tô com sono, morrendo de sono, eu não quero ficar aqui dentro do supermercado, me leva para casa, pelo amor de Deus, que eu preciso dormir e comer. Então ele se joga, ele não consegue controlar, né? É uma descarga daquela coisa do cérebro mesmo que não está funcionando direito. E ele às vezes quer gritar e berrar e espernear até para poder começar a ficar um pouco mais tranquilo. Ele vai liberando ali os hormônios de estresse e acaba depois ficando mais tranquilo depois que liberou. O que a gente tem que o que é o ideal fazer nessa hora? É você acolher a criança. Porque se a criança está desgovernada, descontrolada, e você vai, como pai e mãe, vai mais descontrolado ainda, né? Porque a gente fica muito preocupado com o que as pessoas estão pensando. Então, se a gente está no ambiente público, o que a gente deve fazer? Pegar aquela criança, tirar ali da plateia, pode tirar abraçada e aquela criança às vezes vai te bater, porque ela está descontrolada. E aí você pode falar, calma filho, tá tudo bem.
E sempre falando baixinho, com um tom bem baixo de voz. Filho, tá tudo bem. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá com sono. Na verdade, às vezes a gente não vai acertar o sentimento da criança. Mas quando a criança se sente compreendida, ela já fica bem melhor. Então, a criança se sente compreendida pelo seu tom de voz. Então, o adulto referência daquela criança está acolhendo a dor dela, né? Eu sei que você está cansado, eu sei que você está frustrado, mas agora a gente vai embora para casa. Ou então, agora a gente vai sair daqui, a mamãe vai te dar um abraço, vai voltar tudo a ficar bem. Então, você pode usar validar sentimento, você pode usar distrair e redirecionar. Então, naquela hora você tira e fala assim, nossa, olha ali o que a mamãe achou, que lindo, né? Inventa alguma coisa, tenta brincar, tenta ir pro lúdico. Às vezes a criança não aceita, né? Cada criança tem um temperamento diferente. A gente fala assim, tem aquelas crianças que nascem com aquela personalidade, mas o temperamento pode ser moldado de acordo com o ambiente que ela vive. Então, validar o sentimento, distrair e redirecionar, o abraço e retirar da plateia. Essa é a forma melhor de fazer na birra. A birra dentro de casa, às vezes a gente vai ter vontade de ignorar. Só que a gente não deve ignorar de cara, tá? A gente fala assim, eu ignoro, ele para. Se você ignora a birra do seu filho, é porque você acredita que ele está fazendo a birra só para te chamar a atenção. E não é verdade. Então, na hora que ele fez uma birra dentro de casa porque você negou alguma coisa para ele, é a mesma coisa. Pega ele no colo, acolhe. Não é porque não tem plateia que você vai deixar para lá. Então, você pega, acolhe, valida o sentimento dele, fala com ele o que você está sentindo, fala com ele o que ele está sentindo. Fala assim, filho, a mamãe está aqui, a mamãe está tranquila, eu quero que você fique tranquilo também, está tudo bem, já vai passar, seu coraçãozinho já vai acalmar, a gente vai sair daqui e está tudo bem. Então, assim, é importante esse equilíbrio para a criança também ficar mais equilibrada. E sempre é bom vocês saberem, não é mágica, porque o cérebro dele ainda está imaturo. Então, ele às vezes vai diminuir até acabar. Não vai ser simplesmente, filho, eu sei que você está com fome, mas está tudo bem, fica aqui com a mamãe, que ele vai parar, não. Porque às vezes, principalmente aquela criança que a mãe estava agindo de forma autoritária, ela vai se rebelar contra essa mãe calma. Ele não vai reconhecer essa mãe disciplina positiva. Ele vai falar assim, eu quero a minha mãe brava de volta. Porque quando ela ficava brava, eu ficava mais bravo ainda. E ficar mais bravo ainda me fazia se sentir melhor. Então, é sempre pensar que vem aos poucos, tá? Pronto, birra deu. Vou falar de briga entre irmãos agora, que é uma outra coisa que todo mundo pergunta muito. Briga entre irmãos. A briga entre irmãos, normalmente, ela é uma briga saudável. Ensina aquela criança a conviver, né? Então, o irmão é tão bom por isso. Então, que a gente, enquanto pais, o que a gente tem que fazer? Primeiro tem que ter o acordo que a gente não pode usar de violência física, tá? Isso é muito importante. Então, não pode usar de violência física. É um acordo que está lá para casa. Agora, você não deve interferir nessa briga, nem defender ninguém. Porque essa sua defesa de um ou de outro é que faz a briga piorar. E nunca comparar um irmão com o outro. Tão difícil, né, gente? Ele já nasce e a gente já compara. Nossa, esse é tão bonzinho, nossa, o outro era terrível. Nossa, ele já dormiu a noite inteira com um mês, o outro só dormiu uma noite inteira com 2 anos. Então, esse massacre que a gente faz da comparação aumenta a rivalidade entre irmãos. Então, sempre que tiver os filhos brigando, se eles não estão se agredindo fisicamente, ótimo, eles estão aprendendo com a briga. Se eles estão se agredindo, você vai falar assim, aqui a gente não permite isso. Aqui em casa não vale, não pode agredir. Aqui ninguém bate ninguém, aqui ninguém agride ninguém. Então, de forma respeitosa, vocês dois vão resolver o problema de vocês. A mamãe vai sair e quando eu voltar, eu espero que vocês já tenham resolvido, tá? Quando isso começa a acontecer, eles começam a ver que não precisam mais brigar para chamar a atenção da mãe. Então, pelo menos já diminui bem. Mas os conflitos vão continuar acontecendo e as discussões vão continuar acontecendo. E se estão acontecendo de forma respeitosa, estão fazendo com que eles amadureçam. Essas brigas fazem com que a criança amadureça. Bom, eu vou abrir aqui as perguntas, né? Porque senão... Vamos lá.
Então, depois vocês me falam que eu não respondi nada. Como ajudar a criança na adaptação escolar? Quando a criança manifesta que não quer ir repetidamente. Normalmente, a criança, no início, ela tem essa coisa de não querer ir, só para ver como... Vai depender muito da idade também, tá, gente? É um ambiente diferente, ela não vai ter a mãe ali o tempo todo para acolher, né? Então, é como se fosse o primeiro passo para a independência, para a autonomia. Então, a criança fica com medo e fica acuada. O que acontece muito em adaptação escolar é que, às vezes, a mãe não está convencida de que a criança tem que entrar na escola. E a mãe está sofrendo muito, e a criança sofre muito. Então, o que eu mais aconselho na minha adaptação escolar é a mãe tentar ficar firme assim. Eu estou entregando meu filho para uma escola que eu confio e vai dar tudo certo. Esse é o primeiro passo para ele ser independente, para ele ser autônomo. E eu vou confiar nessa escola. Então, é muito importante que você confie na escola que você está deixando o seu filho para que esse processo seja menos doloroso, tá? E você pode, encorajando essa criança. Palavra encorajamento. Gente, essa palavra vocês têm que escrever no espelho de vocês. Encorajar, encorajar, encorajar. Encorajar vem do coração. É você falar para o seu filho, eu sei que você é capaz. Eu sei que você é capaz, filho, de ficar agora sem a chupeta. Eu sei que você é capaz de ir para a escola. Você já está um menininho grande, você vai fazer novas amizades. A mamãe vai estar pensando em você o tempo todo. Eu usei uma coisa com a minha filha que deu super certo. Eu desenhava na mãozinha dela um coração e me desenhava. E falava com ela para fechar a mãozinha e ir com a mamãe dentro da mãozinha dela. E isso foi, assim, uma coisa maravilhosa para ela. Porque a professora falava que ela ficava com a mão fechada durante a escolinha e que às vezes ela abria a mão, me via lá com o coraçãozinho e fechava de novo. Então, eu até brinquei com ela esses dias, que ela falou assim, ai, mamãe, eu tô com muita saudade, eu não queria ir para a escola. Eu falei assim, vamos desenhar o coraçãozinho de novo? Você lembra? E aí ela lembrou. Então, esse truque dá super certo. Então, faz um coraçãozinho, desenha lá um bonequinho, pode desenhar você e a criança. E fala, fica com a mãozinha fechada e toda vez que você sentir saudade da mamãe, você abre a mãozinha e vê a mamãe. E as crianças ficam super bem assim. Doutora Ju, fala... Ih, eu acho que eu pulei aqui, espera aí. Vamos lá. Como controlar uma briga entre irmãos no momento em que ocorre, principalmente quando há agressão física? Gente, agressão física não é admitida. Então, o que você pode fazer? Eu não sei a idade, Patrícia que está me perguntando. Lidiane, eu não sei a idade dos seus filhos, mas assim, você não colocou. Agressão física é proibido. Então, se é proibida a agressão física, você vai tirar um do lugar e sair com ele de perto. Você pode entrar no meio dos dois também e falar assim, olha, aqui em casa é proibido a agressão física. Então, se vocês querem resolver um problema, vocês vão resolver entre vocês dois, discutindo, mas nunca agredindo. Aqui é proibido agredir fisicamente e psicologicamente. Então, não pode xingamento que humilha muito e não pode bater. Tem umas regras, uns treinamentos em coach, eu já fiz também treinamento de coach para criança, que eles falam para brincar tipo de montanha humana com a criança, com os meninos que estão brigando fisicamente. Então a mãe vem, sobe em cima, vamos brincar de montanha humana, e faz cosquinha, e desvia o foco. Mas eu acho que o mais importante aí é falar, aqui a gente não admite isso. É um acordo. Na nossa casa a gente não admite agressão física. Então isso não vai acontecer a partir de agora. Eles entendem bem, sabe, gente? Às vezes demora a processar, porque até então podia. Então, de repente, aquela casa não pode mais, agressão física. Então, para eles, demora um tempo para processar isso, tá? E aquela coisa da briga entre irmãos, evitar, Lidiane, não comparar os irmãos. A gente sempre faz de um agressor e de outro vítima. E isso é muito ruim. Porque acaba que aquele que a gente faz de agressor continua sendo um agressor na escola. E o vítima continua sendo vítima na escola. Então, você pode acabar criando dois filhos que um vai praticar bullying e o outro vai sofrer bullying.
A gente fala que para evitar um filho que faça bullying e um filho que sofra bullying, você tem que mostrar para ele que a violência é proibida dentro da sua casa. Se a violência é proibida dentro da sua casa, ele vai saber que lá fora é também. Então, a gente cria crianças que não praticam bullying quando a gente fala que violência não é uma possibilidade para resolver nenhum problema. E ensina para eles isso. Como minimizar a ansiedade do filho. Ações como colocar tudo na boca, estragar brinquedos com a boca, morder lápis. A criança ansiosa, gente, é tão comum hoje em dia, porque a gente está muito ansioso, né? A gente está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, a gente está no celular, está resolvendo problema o tempo todo, a gente quer tudo rápido, quer que a criança coma rápido, quer que ela se vista rápido para chegar na escola, e a criança acaba ficando muito ansiosa com isso. A gente vê que normalmente quando existe uma criança ansiosa, um dos pais é ansioso, então ela imita o comportamento. Tá? Então, primeira coisa, sempre que você for querer mudar um pouquinho o comportamento do seu filho, olha para você primeiro. Não tem como você consertar nada na sua casa se você não olha primeiro para você. Então, olha para você, olha para o seu companheiro, né, ou para sua companheira, vê o que tem de errado ali, o que vocês podem fazer para mudar, para também aquela criança ficar melhor, né? Eu falo que uma coisa que dá muito certo com a criança ansiosa, o que dá muito certo com a criança ansiosa é fazer rotina. Então a criança vai ter lá todos os dias, é bom fazer todo dia à noite a rotina do dia seguinte. Dá trabalho pra caramba, mas funciona pela maravilha. Então você escreve tudo, tá tendo um ruído aí, né, gente? Tá ruim o som? Então, você coloca tudo que a criança vai fazer durante o dia. Então, você coloca lá o café da manhã, aí coloca depois arrumar para ir para a escola. Eles ficam super ansiosos também quando tem uma coisa diferente na rotina. Por exemplo, tem uma festinha na escola, ou tem alguma outra coisa que fuja da rotina do dia a dia. Eles ficam mais ansiosos. Então, quando você tem a rotina escrita, funciona muito bem, tá? E essa coisa de colocar tudo na boca, gente, tem que ver a idade da criança. Se for até 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, está na fase oral e é normal que coloque. Se a criança for maior, ela está realmente ansiosa e querendo aliviar ali com uma fase oral. Então, às vezes rói unha, às vezes estraga o objeto, às vezes morde o lápis. Não foca nessa consequência, não foca nesse problema. Foca em resolver o que está levando a criança a isso, né? Tem mãe que passa coisa ruim lá no lápis para ficar amargo, aí passa o esmalte com gosto ruim para a criança parar de roer unha. Porque, na verdade, aquilo ali é uma válvula de escape para a criança. Então, primeiro resolver o que está causando o problema, né? Porque se você tira da criança a possibilidade de estar roendo uma unha, porque está ruim ali, ele vai começar com outras coisas na boca, vai lamber cadeira. É verdade isso. Então, a criança, para acalmar, ela volta para a fase oral. A gente fica nervoso, a gente volta para a fase oral. Não tem jeito, né? Então, ou a gente come, ou a gente põe o dedo na boca. Isso é muito comum. Vamos lá. Fala sobre o tempo e estilo. Perdi. Fala sobre o tempo de qualidade para criança de 3 anos que fica na escola de 9 às 17. É o tempo especial que você deve estar perguntando, né, Andréia? Fica de 9 às 17. Então, ela tem um tempo especial para você fazer ou antes das 9 ou depois das 17. Não sei se é bem isso que você quis perguntar. A criança que fica na escola tempo integral, gente, a gente precisa dar um pouco mais de atenção para ela quando ela está em casa. Porque ela ficou aquele tempo inteiro com outras pessoas. Então, essa criança que fica o dia inteiro na escola, às vezes ela pega algumas coisas de pessoas que tomam conta dela na escola. Então, segue o exemplo das pessoas que ficam com ela. Então, é importante a gente ter a noção de quem está ficando com o filho, porque às vezes vai vir alguns comportamentos que é daquela pessoa. Mas a gente usa o tempo especial do mesmo jeito, né?
Então, independente de estar ficando em período integral ou não. Eu vou ver se eu consigo achar alguma dúvida sobre adolescente aqui para ajudar as mães dos adolescentes também. No exemplo do sofá, se a criança se recusar a limpar no primeiro momento, posso proibi-la de usar o sofá e, consequentemente, de ver a TV até que eu faça? Não, porque isso é castigo. É difícil, né? Então, porque a criança que vai rabiscar sofá, a gente tem idade de quê? Até uns 4 anos? 5. Ela vai achar super divertido lavar sofá. No início vai. Mas, tipo assim, se ela repetir aquele comportamento, mas você tem que mostrar para ela, olha, filho, não é certo. Agora a gente vai ter que lavar o sofá. Ele pode até repetir porque achou legal lavar o sofá, mas ele já vai saber que você não agradou, que aquilo não foi bacana e a consequência foi lavar o sofá. Até uma certa hora que ele vai ver, eu não vou fazer mais porque a consequência é lavar e eu não quero lavar esse sofá mais. Acaba que acontece, gente, assim, não adianta muito. O que a gente vai fazer com uma criança de 2 anos que rabisca o sofá? Colocar de castigo? Bater? Aí ela vai ficar com medo de você e vai começar, às vezes, a rabiscar o sofá escondido. Eu tenho um paciente que começou, a mãe pôs de castigo, bateu, não sei, escreveu nas paredes de casa. Aí, o que essa criança fez? Ela começou a escrever debaixo das camas todas da casa, porque a mãe não via. Então, um belo dia, quando ela foi limpar debaixo das camas, estava tudo debaixo da cama escrito. E essa criança, na verdade, ela escreveu CU, porque ela aprendeu, ela sabia que era uma palavra feia, porque a mãe falou, então, debaixo de todas as camas da casa dessa mãe, estava lá escrito CU, CU, CU. Então, só vou mostrar para vocês que, às vezes, o castigo realmente não funciona. Como fazer com o filho na hora do banho? Ele sai correndo, quer brincar agitado. Eu brinco junto, faço tudo, mas ele sempre quer mais. No banho chora demais para lavar o cabelo. Nossa, é a Malu, é a minha filha. Na verdade, tem algumas crianças que têm esse pânico mesmo de lavar a cabeça, de chuveiro. Então, faça ficar divertido, né? Deixa lavar o seu cabelo, tenta fazer de uma forma que não incomode demais, né? Mas o filho às vezes gosta do horário do banho, gente, porque é a hora que a mãe para olhar para ele e cuidar dele. Às vezes é uma mãe que trabalhou o dia inteiro, essa criança às vezes ficou o dia inteiro na escola com outra pessoa, e quando a mãe tá ali, e aí a mãe perde a paciência, para eles é até engraçado, porque eu quero brincar com a minha mãe, eu quero afetar a minha mãe de alguma forma. Então a minha mãe tá ali brava, mas tá tudo bem para mim porque ela tá aqui comigo. Então eu gosto da minha mãe comigo. Se ela tá brava, se ela tá feliz, tá bom. Então é o que eu falo, a criança tem por nós um amor incondicional. Então, independente de como a gente estiver, eles vão querer estar coladinho com a gente. Então esses momentos de banho façam com que eles fiquem muito divertidos. Eu tenho lembranças lindas do meu pai me dando banho. Então, sempre que eu penso nisso, eu falo assim, então eu vou dar banho na minha filha. Mesmo estando muito cansada, hoje eu vou dar banho nela. Porque eu quero gravar isso na memória dela. E a gente, enquanto pais, a gente tem que querer todos os dias cravar a memória dos nossos filhos. Pensando até na possibilidade que às vezes a gente não vai estar aqui amanhã. Então eu falo com os pais assim, sempre pensa nisso. Amanhã eu posso não estar aqui. Qual a marca que eu deixei para o meu filho? Qual a lembrança que ele vai ter de mim? Porque a gente, na verdade, a gente não sabe. Por isso que eu incentivo tanto os pais a ensinarem autonomia, a confiarem nos filhos. Confia no filho que você tem. Esse filho se sente tão bem quando alguém confia nele. Ele se sente tão bem quando ele é aceito, quando ele é útil, quando ele é amado. A gente precisa oferecer isso para eles. E sempre pensar, e se amanhã não tiver aqui mais? Qual é a memória que eu deixei para o meu filho? Qual a marca, qual o exemplo? E o que eu deixei cravado na memória dele? Se vocês pensarem nisso todos os dias, a gente deveria pensar nisso todos os dias para tudo, mas se vocês pensarem nisso todos os dias em relação ao filho de vocês sempre vão querer, nem que seja no final do dia, fazer uma coisa bem divertida com ele.
Que aí, por mais exausta que você esteja, você fala assim, se amanhã eu não estiver aqui? Então, hoje eu vou fazer muita cosquinha. Eles gostam dessas coisas que os fazem rir, né? Então, cosquinha, aperto, massagem, gracinha, contar uma piada, né? Com os filhos adolescentes, uma massagem nas costas, um beijo de batom, que eles começam a querer limpar. Então, cravem a memória dos filhos de vocês. Isso é muito importante, porque é muito bom chegar na vida adulta e ter boas memórias dos pais. Vamos lá, vou tentar achar uma pergunta aqui que... Como ensinar que está na hora de dormir? Minha filha nunca quer dormir e se acorda de madrugada, grita, chora muito e não quer que ninguém chegue perto dela. Acaba acordando a irmã de 4 meses, que dorme junto. Quando a criança não quer que ninguém chegue perto dela, quando acorda gritando, tem que olhar se não é terror noturno, tá? É o mais importante aí. Realmente as crianças não querem dormir porque elas sabem que é a hora que os pais estão em casa. Então, criança nenhuma gosta de dormir, gente. Eles brigam contra o sono. Se eles pudessem, eles punham um negócio no olho para não dormir, para ficar com as pessoas que eles mais amam, que somos nós. A gente tem que pensar nisso todo dia. Tipo assim, criança não quer dormir por quê? Porque quer ficar com os pais, porque acha que o melhor momento é esse, acha que o melhor da vida é estar junto com os pais. Então, tem que fazer a rotina, tem que ter a rotina e falar, essa é a hora de dormir. Prepara a rotina, dá um banho, conta uma historinha ou canta uma musiquinha, coloca na cama, fica perto, mas a hora de dormir é a hora de dormir. Isso é muito importante. Com o tempo, a criança vai entendendo que você não vai ceder, tá? Se o ritmo da casa vai até muito mais tarde, as pessoas da casa que vão com o ritmo mais tarde têm que entrar no ritmo da criança menor. Depois que a criança menor dormir, aí pode continuar fazendo as outras coisas, tá? Mas é importante também que tenha essa rotina de banho, musiquinha, historinha, deitar um pouco com o filho, ficar um pouco com eles, né? Para também gravar a memória deles com esse momento de dormir bacana com os pais. Gente, está quase acabando. Tem um monte de pergunta, mas é muita pergunta mesmo. O desfraude. Aqui em casa... Ô, Andréia, deixa eu te falar. Se é a pessoa que mais pergunta... Eu tô assim, eu vou parar de falar, de responder para a Andréia. Eu vou fazer um vídeo especial só de respostas para a Andréia. Deixa eu te falar uma coisa, para de preocupar com esse desfraude. Você está preocupando com o que os outros pensam, não com o que você realmente acha. Espera o momento dele de desfraudar. A criança não desfraudar no momento certo, certo entre aspas, todo mundo fala, tem que desfraudar até 3 anos de dia, até 5 anos à noite. As pessoas piram com isso. Ah, se passou de 3 anos, já tem algum problema. Não tem, né? A maioria das crianças desfralda por volta de 2, mas é a maioria. A minha filha tem 6 anos. Vai fazer 6 anos em abril, ela ainda não desfraldou da noite. E qual é o problema? Nossa, filha da pediatra não desfraldou ainda da noite? Não. E eu não vejo nenhum problema nisso. Se eu conduzo isso bem, a autoestima dela não vai ficar abalada. Mas se eu ficar muito preocupada com isso, a consequência desse atraso de desfraude é uma autoestima abalada. Porque a criança se sente pior que as outras, né? Então, tudo de autoestima do filho depende muito de nós. Então, a gente precisa saber que cada criança tem um tempo, né? Essas regrinhas que existem são regrinhas só para a gente ter uma noção e perguntar para o pediatra e procurar saber se realmente precisa ser tão rápido, né? Daí, depois eu te respondo melhor as suas perguntas, tá? A minha pergunta foi pulada. Então, eu vou ter que ir lá, Fernanda. Eu já falei que eu vou tentar responder todo mundo, mas tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver, Fernanda Moraes. Deixa eu ver o que você perguntou. Como ensinar que está na hora de dormir? Eu respondi, né? Então, é essa. Não é? Foi. Deixa eu pegar outra pessoa. Então, eu já respondi. Quem pergunta de adolescente?
Tem um momento que não está conseguindo fazer pergunta. Ela pergunta: gostaria de dicas sobre consequência natural, no caso de colaboração em casa para os adolescentes. Lavar o prato, guardar as roupas. A Marinês. Tá, Marinês, tem agora, achei um monte de adolescente aqui, vou tentar responder pelo menos uma ou duas. Essa coisa da colaboração tem que partir mesmo do adolescente, não tem jeito. Quando a gente está caminhando na disciplina positiva, uma hora eles aceitam, assim. Então tem que ter acordo, então o acordo essa semana é a semana que, no fim de semana ou durante a semana, fulano vai lavar a vasilha. E ele pode falar o que ele quer fazer. O ideal é que ele fale: filho, o que você quer fazer em casa para colaborar com a família? Né? Não escolhe, você vai lavar o prato, você vai arrumar a cama. Escolhe alguma coisa aqui em casa para você fazer, para você estar colaborando com a família. Normalmente, o adolescente se sente útil assim, desde que você deixe ele falar o que ele gosta de fazer dentro de casa para colaborar. Se toda semana, né, foi assim, fez o acordo lá dele é lavar a vasilha e ele não está lavando, então aqueles pratos estão sendo empilhados, não vai colocar de castigo e nem vai punir. Você vai simplesmente falar: filho, o que eu posso fazer para te ajudar a querer colaborar, a querer ser uma parte importante dessa nossa família? Olha como que a nossa família está funcionando tão bem. Por que será que você não quer também colaborar? É tão importante. Eu te garanto que se você tiver essa força de vontade, você vai se sentir útil e vai se sentir bem. Você quer trocar a sua função? Que às vezes lavar vasilha não é o que você quer fazer. Às vezes você quer varrer a casa. O que você acha? Então, é desse jeito que as coisas funcionam. Você vai acolher aquele adolescente, porque para o adolescente, nenhum adolescente quer fazer nada, gente, a maioria não quer. Mas quando vê a família toda fazendo e se mobilizando, porque, por exemplo, você vai arrumar a cama dele no fim de semana, então o ideal é que ele faça alguma coisa também. Então a criança vai vendo aquela família funcionando tão bem e vai se sentindo com vontade de estar incluído. Se você está conectado com seu filho, ele vai querer colaborar. Isso eu garanto, gente. Conexão antes da correção. Não adianta você chegar, fazer uma reunião familiar, montar um monte de regras, um monte de acordos lá que viram praticamente regras e não conectar antes com o filho. O primeiro passo de conseguir implementar a disciplina positiva é conexão. Se você está conectada com seu filho, se seu filho sente o seu amor incondicional, ele vai querer colaborar. Tá? E é sempre importante que você mostre esse lado. Olha, filho, eu entendo. No fim de semana dá vontade de descansar, né? A mamãe também tem vontade de não fazer nada. Mas olha, para a nossa casa ficar melhor, funcionar melhor, todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? Todo mundo tem que colaborar. Então, incentiva o seu filho a colaborar, não a obedecer. Ó, você tem que me obedecer e tem que lavar os pratos. Não. Se você não quer colaborar com a gente, colabora comigo, eu estou colaborando com você, o papai está colaborando, o irmão está colaborando, colabora também com a família. E ele vai querer, uma hora ele vai querer, tá? Tem outro aqui, pré-adolescente, 11 anos, quanto tempo eles demoram para entender os combinados e começarem a cumprir? É exatamente isso que eu falei, conexão antes de correção. Eles às vezes demoram um tempo, mas a gente precisa saber como que a gente está fazendo esses combinados. Os combinados são eles que colocam. Então, quanto tempo de estudo você acha que precisa por dia? Ele vai falar 2 horas, você vai falar assim, eu acho que tem que ser pelo menos 4. Então vamos fazer uma regra de 3, é 3 horas por dia. Aí quando ele fala não cumprir, você fala assim, filho, você que escolheu. O acordo foi feito entre a gente, você falou que queria estudar 2 horas por dia. A mamãe falou que precisava mais, a gente chegou num acordo e está lá escrito o acordo. Então, vamos ter que colaborar. Isso pode virar uma consequência lógica ou uma consequência natural, desde que você não fale que está fazendo determinada coisa porque ele não está colaborando e fazendo os combinados. Então, o meu exemplo prático é o do Rafael. O Rafael teve uma semana que ele não estudou nada, ele tinha que estudar 2 ou 3 horas por dia, não lembro, que foi há 2 anos atrás, e aí ele passou a semana inteira sem estudar. Aí chegou no sábado, ele falou assim, mãe, tem um churrasco da turma, eu tô muito afim de ir. Eu falei assim, meu filho, eu te amo, mas não vai ter jeito? Ele já sabia, ele não me perguntou nada. Eu já estava conectada com ele.
Então, ele não me perguntou, ele já sabia que era porque ele tinha que estudar as 10 horas que ele não estudou durante a semana. Ele ia ter que estudar sábado e domingo. E ele foi pro quarto dele, foi estudar e acabou. Pode ter sido uma sorte minha ele ter feito isso. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no quanto você é uma mãe bacana. Então, lá em casa, eu confio muito nos meus filhos. Eles podem fazer aquilo que eles querem fazer. Lógico que eu sempre pergunto, eu não sou uma mãe que deixa fazer qualquer, né, loucura, mas eu deixo fazer o que eles querem, assim. Tem uma festa, pode ir, tem um churrasco, pode ir. Eu confio nos meus filhos. E isso faz com que eles queiram colaborar comigo. Eu tenho certeza que meus filhos fazem as coisas quando eu peço ou quando eu combino, porque eu sou uma mãe bacana. Então, acho que a gente precisa, enquanto mãe de adolescentes, a confiar nos nossos filhos. Porque às vezes a gente não deixa eles nem na esquina sozinho. E precisa deixar, né? A gente precisa, eu falo, a gente precisa cuidar das raízes, mas da asa é maravilhoso. Quando o filho sai de casa e vai, e você tem a certeza que ele vai voltar, é maravilhoso. Então, é bonito essa relação de confiança, que essa relação de confiança que vai ter para o resto da vida é uma relação muito profunda. E a relação baseada em domínio e medo, ela é uma relação muito rasa. Então, qualquer briguinha na vida adulta, então, se você sempre teve pais autoritários, dominadores, escrevam isso, gente. Qualquer briguinha na vida adulta, e é muito triste. Às vezes um pai de 60, um filho de 35, teve uma briguinha boba, pronto, rompe. E nunca mais vai na casa do pai. Nunca mais vai ver o pai. Isso acontece nessas relações baseadas em domínio. As relações baseadas em confiança, elas são profundas e isso não acontece. Porque é um caminho de mão dupla, tá? Eu acho que a gente vai ter que finalizar agora. Já foi 1 hora aí. Deve ter um monte de gente cansada, doida para dormir. Foi bom esse horário, né? Assim, teve muito mais gente participando. Eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Vocês vão me dando tempo, mas eu vou fazer um vídeo respondendo e colocando para vocês. É muito ruim não poder continuar com vocês assim, tão pertinho. Vai ter agora o curso. O curso foi todo planejado, todo sonhado para que a gente continuasse nesse caminho, para que a gente continuasse junta, podendo construir alguma coisa. Tem tudo no curso, eu fiz questão de colocar tudo de forma evolutiva. Então, tem desde o autocuidado, da autotransformação, aí depois tem tudo que eu aprendi, toda a parte prática, tem todos os meus deslizes, eu vou falar de toda a minha experiência, porque lá no curso eu preciso, como na mentoria eu fiz, eu mostrei para vocês, eu sou humana, eu erro também, né? Ontem minha filha chegou para mim, mamãe, eu estou muito chateada com você, porque você está o dia inteiro no celular, porque eu fiquei ontem respondendo as perguntas e tentei explicar para ela, mas ela estava chateada porque era um momento com ela e eu fiquei. Mas eu fiquei muito feliz dela saber o sentimento chateado, assim. Então eu já falei assim, realmente, filha, é chateado, o nome é esse. Então os deslizes acontecem, às vezes a gente está cansado e acaba sendo permissivo. Então é tudo isso, é todos esses desafios diários que vocês vão ter que está lá no curso. Então é uma tentativa de dar colo, é uma tentativa de mostrar para vocês que é possível, de mostrar um outro caminho, né? E eu consegui fazer isso fazendo um curso que é para mim um filho mesmo. É um filho para continuar nessa luta nossa de mudar paradigmas também. Eu falo lá muito de neurociência, mas tudo de forma evolutiva. E vou falando da minha experiência com os meus filhos adolescentes, com a minha filha pequena, da minha experiência no consultório, né? Com os pais no consultório que aplicam disciplina positiva. Eu tenho pais, gente, que não aplicam, tá? Sabem que a doutora Ju é referência em disciplina positiva, mas continuam sendo autoritários e eu respeito, eu preciso respeitar. Eu tento convencer. E aí, com o tempo, eles começam a ver que não está dando certo. E aí, esses pais, gente, autoritários, eles precisam sofrer a minha dor.
É que eu quero que vocês não sofram a minha dor. Eu quero que vocês não sofram na pele a indiferença de um filho. O olhar de desprezo de um filho que eu já sofri. Então é isso que eu não quero que vocês passem. Porque foi muito doloroso e as marcas que eu deixei, eu só vou saber com a vida. Eu tenho certeza que algumas marcas ficaram, né? Eu era uma mãe muito difícil com o meu primeiro filho. Eu tenho certeza que ele tem marcas disso. O meu do meio também. A minha filha, graças a Deus, eu conheci essa disciplina positiva que realmente me dá uma esperança de ter essa coisa só de coisa boa, né? Então, eu não quero que vocês sofram aquilo que eu sofri. Então, esses pais que optam pelo autoritarismo ou pela permissividade que vêm aqui, eu vou aos pouquinhos tentando mudar um pouco o jeito de pensar, porque eles estão sofrendo a dor que eu tive. E eles só vão me procurar, como eu tive um exemplo no consultório semana passada, de uma mãe muito autoritária, e o filho está com 8 anos. Então, aquele menino mais bonzinho do consultório, mais obediente, não quis que eu examinasse e falou, não vai me examinar, eu não quero que me examine e eu vou ficar aqui. Porque você falou para ela que eu sou assim e eu não sou. E aí ele mostrou que ele tem uma personalidade. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque aquele menino tão bonzinho, tão obedientezinho, tão quietinho como era o Rafael meu, tem dentro dele uma chama que eu preciso ser o que eu sou. E eu quero que essa mulher me aceite como eu sou. E é isso que ele quis dizer para ela. Então, é tudo pensando na dor que eu não quero que vocês precisem passar, né? A ciência já comprova. Os filhos que são criados com a disciplina positiva têm menos chance de depressão, de ansiedade, de distúrbio de comportamento, de dificuldade de aprendizagem, de abuso de drogas, de uso de álcool. Então, por que a gente vai permanecer numa forma de criar que aumenta a chance de tudo isso? Por que a gente quer criar um filho sobrevivente? Eu sobrevivi. Eu não quero que os meus filhos sobrevivam. Eu quero que meus filhos vivam de forma profunda, que falem sobre sentimentos, que consigam aliviar a dor de outra forma, a não ser com uma droga ou com álcool, né? Então, eu quero criar filhos competentes e bem-sucedidos, mas bem-sucedidos pensando no ser, não no ter. Pessoas que são felizes por estarem fazendo bem para o outro. Pessoas que são felizes porque fazem o bem para elas mesmas. Que são resilientes, que são respeitosas. Gente, eu vejo como a minha filha é com os meus pais. Eu tenho certeza que é por causa da disciplina positiva, né? Como ela fez esses meus pais reviverem tudo, assim, porque eles enxergam nela a minha imagem. E ela vem e desconstrói tudo. Beija, abraça, quer ficar com eles. Mãe, só tem uma mãe melhor no mundo do que você, mãe. É a minha avó. Porque ela teve a oportunidade de ser para minha filha o que ela não conseguiu ser para mim. Então, é isso, assim. Eu quero muito que vocês estejam comigo no curso. Ia ser muito lindo a gente continuar junto. A gente vai começar a vender o curso amanhã, né? Não é, Luciano? Então, a gente vai começar a vender o curso amanhã. E a gente vai fazer o seguinte, as 60 primeiras que fizerem as inscrições vão ter um bônus bacana, além dos bônus todos que estão lá. Eu não sei se vocês têm dúvidas sobre o curso, não sei se a gente vai conseguir, mas se alguém tiver dúvidas sobre o curso, pode mandar, tá? Dos pré-adolescentes. Então é isso, o curso, vocês já viram o conteúdo, tem aqueles bônus todos, tem um bônus de reunião familiar, tem o bônus
do grupo de Facebook. Gente, o grupo de Facebook está bem parado, né? Culpa minha. Eu vou colocar mais algumas coisas lá para que vocês interajam mais. Eu acho que é muito importante quando a gente opta por estar num caminho diferente da maioria, ter várias pessoas junto com a gente, né? Então, a minha intenção é que a gente faça realmente, que a gente fique junto nessa, para que a gente aumente a nossa força, né? Porque é um desafio quando a gente opta por mudar paradigmas e todas as pessoas à nossa volta acham que a gente é doida. Como assim você vai educar seu filho sem punir? Sem recompensa? Sem colocar de castigo? E aí, quando você tem outras pessoas que você conhece, o que eu queria mesmo é que a gente virasse uma grande comunidade de mães que estão lutando para mudar os paradigmas da educação, né? Eu queria muito, porque eu acho que essa união faz a força, né? Quando a gente sonha junto, vira realidade. Então, o sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. O sonho que a gente sonha junto vira realidade. E é isso que eu queria muito, que a gente se unisse e transformasse tudo isso em realidade. Eu, às vezes, ainda não creio no quanto a disciplina positiva está crescendo, no quanto essa forma de educar respeitosa está crescendo. Eu lembro quando eu comecei, eu acho que eu fui a primeira em Belo Horizonte a falar, há quase 3 anos atrás, lá no Pátio Savassi, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era isso. Aí, de repente, um monte de gente foi vendo, interessando, e que bom que hoje a gente tem um monte de educadora, que bom que hoje a gente tem um monte de workshop, que bom que a gente tem, e eu fico muito feliz quando uma pessoa chega para mim e diz, doutora Ju, eu vi sua palestra e quis ser educadora. Porque realmente quem faz a disciplina positiva com amor, quem tem a disciplina positiva dentro do coração, quer que o mundo inteiro faça e todo mundo seja educador em disciplina positiva. Porque se você vira um educador, você é mais uma pessoa que vai semear aquela semente. Você é mais uma pessoa para espalhar aquela semente. Então, para mim, dentro desse meio, é isso que a gente quer. E eu vejo que é o pensamento da maioria que hoje faz disciplina positiva. Quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas estiverem fazendo, melhor. O meu curso é diferente dos outros porque eu tenho a experiência do consultório e tenho a experiência dentro da minha casa. Então, eu não sei se tem outra pessoa, eu acredito que não tem, até hoje não conheci outro educador que tenha filhos adolescentes, que tenha essa experiência de consultório também. Então, eu tenho experiência aí de consultório desde a minha época do autoritário, isso é muito importante, viu, gente? Essa minha vivência no autoritarismo, na permissividade e a chegada na disciplina positiva. Que eu vou contar toda essa história também para vocês, como foi o processo e a chegada, e quanto que realmente as coisas começaram a fluir de forma mais tranquila, né? E hoje eu consigo pensar, meu piloto automático hoje é a disciplina positiva, mas foi doloroso, né? Foram 3 anos aí de um processo. Eu era muito autoritária, então é muito difícil mudar completamente. Hoje eu já consigo, tá? Então, eu queria falar para vocês que foi um aprendizado. Eu queria estar sempre com vocês para poder ajudar cada uma. Eu tenho certeza que eu plantei essa semente no coração de vocês e é muito bom saber que dentro da casa de vocês tem respeito à criança. Eu tenho certeza que vocês têm a ideia de que o cuidado que vocês vão ter, o autocuidado, vai ser um reflexo na vida do filho de vocês, né? Então, é muito bacana saber que eu colaborei com isso, que eu fiz isso acontecer, tá? Então, é isso. Amanhã a gente começa a vender o curso, então quem interessar, e vou responder todas as dúvidas aos poucos, tá, gente? Eu prometo. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Acho que eles querem saber o valor, viu? Querem? Tem perguntando aqui? Não, mas eu acho que a gente vai te falar hoje. Surpresa, desconto. Ninguém quer saber o valor do curso? Não? Não? Tá, gente, ó. O curso está sendo vendido, você vai entrar lá no site, está sendo vendido por R$ 2.500. A gente vai fazer para o pessoal da mentoria por R$ 1.497. Podendo dividir até 12 vezes, tá?
Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, pode mandar que a gente vai respondendo. Pode enviar no grupo da mentoria ou no grupo que a gente formou lá do pessoal interessado no curso. Quem não tiver no grupo, que for da mentoria e não tiver no grupo interessado no curso, ainda dá tempo de entrar também, tá? Mas pode enviar as dúvidas no grupo da mentoria que a gente vai respondendo, tá? E a gente vai começar a vender amanhã, 14 horas? Entre meio-dia e 14 horas, tá bom? Meio-dia. Nós vamos começar a vender amanhã meio-dia, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Ai, tanta gente querida que eu tô vendo aí, vocês não têm ideia, tão bom, né? Virgínia, Maluxa, Lili. Gente, Lu. Muita gente, né? Muita gente. Pede o pessoal para aparecer, quem puder. Gente, aparece aí todo mundo. Vamos fazer uma selfie? Aparece aí, gente. Liliane. A carinha da Liliane eu já conheço. A Lúcia, Janaína. Uau! Não vai dar certo. Vamos lá? Lúcia, tá linda, não precisa arrumar o cabelo, não. Você tá mexendo com ela agora. Eu tô ficando com o maior carão. Não tá ficando bom, não. Ai, gente, aparece mais gente aí. Parece que tá lotado. Pronto, gente, obrigada, viu? Boa noite para todo mundo, um beijo grande, um beijo da família de vocês. Tomara que isso não seja uma despedida, tá? Dani apareceu ali agora. Ah, uma fofa aqui dormindo. Ah, minha filha, a fofa dormindo é minha filha, é meu filho. Gente, olha, tomara que não seja uma despedida, que a gente possa continuar juntos, tá bom? Um beijo. Beijo, beijo, beijo. Uma fofa dormindo é minha filha. Fernanda, Juliana, Lidiane, Alice, Dani. Saudade de você, viu, danada? Viu, Dani? É pra você mesmo. Cristiane, com o filhote aí atrás. Ei, Carol! Ei, Ana Luísa. Ô, gente, queria tanto estar com vocês. Vamos marcar um encontro? Vamos? Vamos marcar um encontro? Vamos? Ó, eu vou agilizar isso, hein? Não pode marcar um encontro e só cinco, tá? Não. Graciele. Não, come direito, amor. Sandra tá aí na luta, né, Sandra? Não, nem ouviu. Parece peladão. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Franciele. Cristina. Amor,